Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver as atividades do PET 4 do primeiro ano do ensino médio, atividades da semana de número 1. E nesse vídeo nós iremos resolver as atividades 1, 2 e 3. E ao final desse vídeo eu deixo um link que te leva para as atividades seguintes. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Bom pessoal, nessa semana nós vamos dar início ao estudo de progressão aritmética, mais conhecida como PA. Então, antes de eu fazer os exercícios, eu quero te falar o que é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica que segue uma ordem. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Você já percebeu que essa sequência que eu acabei de te falar é a sequência dos números pares, contados de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Segue uma ordem, vai de 2 em 2. Ou ainda, uma outra sequência numérica, 3, 6, 9, 12, 15. Observa que essa sequência que eu acabei de falar é a sequência dos múltiplos de 3, que vai de 3 em 3. Então, progressão aritmética é uma sequência numérica que pode ser crescente, igual as duas que eu te falei, pode ser decrescente, por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6. Observa que está diminuindo de 1 em 1, tá bom? Ou ainda pode ser uma progressão aritmética constante, os números são os mesmos. Por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5, 5. E aí, infinitamente, repete o 5. Então, é isso. Progressão aritmética é uma sequência numérica que pode ser crescente, decrescente ou constante. Tá bom? E essa sequência tem uma razão. A razão é de quanto em quanto ela está aumentando. Ela aumenta de 2 em 2? Então, a razão é o 2. De quanto em quanto ela está diminuindo? Ela diminui de 5 em 5? Então, a razão é 5. Ou ainda, se repete o mesmo número a vida inteira, a razão é 0, tá bom? E aí, é uma progressão aritmética, normalmente nós escrevemos assim, olha, o primeiro termo nós chamamos de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3, pontinho, 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 até o enésimo termo, ou seja, o último termo, tá bom? Então, o AN, em que o N aqui, ó, é a quantidade de termos, ó. Termo 1, um termo. Termo 2, então quer dizer que eu já tenho 2 termos. Termo 3, eu já tenho 3, tá bom? Então, essa é a estrutura de uma progressão aritmética. Na atividade número 1, pediu para determinar a razão. A razão é o número que faz com que a minha progressão aumente, diminua ou seja constante. Como é que a gente calcula a razão? A razão nós chamamos de R, tá bom? A razão é R, basta pegar um termo menos o termo anterior. Então, por exemplo, eu posso falar aqui que é o A3 menos o A2. Esse termo menos o anterior. É sempre assim. Professor, eu posso falar que a razão é o A2 menos o A1? Pode. É o termo menos o anterior. Porque razão vai ser sempre igual, independente do termo. Agora a regra é o termo menos o imediatamente anterior a ele. Tá bom? Então nessa atividade aqui, na letra A, vamos determinar então a primeira coisa que pediu, a razão. Então basta pegar um termo, olha, qualquer termo, menos o anterior. Então eu vou pegar aqui, ó, é 13 menos 9. 13 menos 9, isso vai dar 4. Então a razão é 4. Aí eu vou classificar. Classificar como? Se é crescente, decrescente ou constante. A razão, pessoal, se a razão for maior do que 0, ela é crescente. Então aqui, ó, eu já estou vendo que esse 4 é maior do que 0, então eu posso classificar como crescente. Professor, eu preciso ver a razão para falar que é crescente? Não. Aqui, olha, a gente já percebe que os números estão aumentando, ó. 9, 13, 17, 21, 25, os números estão aumentando, então eu falo que é crescente. Mas eu posso olhar pela razão, porque, ó, razão maior do que 0 é crescente. Razão menor do que 0 é decrescente. E razão igual a 0 é constante.
Ok? Então são as três situações. Mas olhando para a progressão aritmética, a gente já sabe se é crescente ou decrescente ou constante. Bom, então fizemos. Aí você fala assim, professor, o senhor pegou o 13 menos o 9. E se eu pegasse 25 menos 21, dá certo? Dá. 25 menos 21 é 4. Porque é por isso que é uma progressão aritmética. Ó, vai sempre aumentar 4. 9 mais 4, 13. Mais 4, 17. Mais 4, 21. Mais 4, 25. Tá bom? Então, independente do termo, a única regra para encontrar a razão é um termo menos o anterior. Na letra B, qual que é a razão? Vou pegar qualquer termo. Vou pegar aqui, ó, 30. 30 menos o que está antes do 30. 23. 30 menos 23, a razão, ó, é 7. Dá uma olhada. 2, 9, 16, 23, 30. Está crescendo, né? E está crescendo de quanto em quanto? De 7 em 7. 2 mais 7 é 9. Mais 7, 16. Mais 7, 23. Mais 7, 30. E ela é crescente, a sua classificação. Crescente. Tranquilos? Bem simples, não é, pessoal? Na letra C, olha, sem fazer cálculo ali, aquela progressão aritmética da letra C é crescente ou decrescente ou constante? Sem fazer cálculo. Observa que está diminuindo. Se está diminuindo, ela é decrescente. Observa que eu nem preciso conhecer a razão. Agora, se ela é decrescente, a razão vai ser menor do que zero, viu? Vamos então encontrar a razão. A razão é o número menos o anterior. Vou pegar aqui, ó, 21 menos o antecessor, que é 23. 21 menos 23 vai ficar menos 2, ó. O menor menos o maior. Dá negativo, ó. Negativo, a razão é menor do que zero, ela é decrescente, coisa que nós já observamos que ela é. Tá bom? Então, classificação decrescente. Combinados? Na letra D, deixa eu apagar isso aqui para eu fazer então a letra D. Dá uma olhadinha para a letra D, pessoal. Tá aumentando? Tá não, né? Tá diminuindo? Também não, porque é o mesmo número repetindo, não é? Então, automaticamente eu sei que ela é constante. É uma progressão aritmética constante. E a razão dela vai dar zero. A gente vai até calcular, ó. Razão é um número menos o anterior. Como tudo é 9, 9 menos 9, a razão é zero. Razão zero, progressão aritmética, classificação dela, constante. Ok? Então são os três casos. Ou é crescente, ou é decrescente, ou é constante. E a razão é sempre um número menos o seu antecessor imediato. Tá bom? E aí você fala assim, professor, toda sequência numérica é uma progressão aritmética? Não. Por isso que é muito importante, quando você tratar de progressão aritmética, tem que ter certeza, tem que ter uma razão. E a razão é sempre igual. Por exemplo, eu vou escrever uma sequência numérica aqui que não é progressão aritmética. Ó. Por exemplo, ó, 2, 4, 7, 9, 15. Observa que aqui aumentou 2. Aqui aumentou 3. Aqui já aumentou 2. Aqui já está aumentando 6. Não tem uma razão igual para todos os números. Então isso aqui, ó, é uma sequência numérica, mas não é uma progressão aritmética. Tá bom? Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Determine o primeiro elemento de uma PA com 120 termos. Pessoal, 120 termos quer dizer que ela tem 120 elementos, tá bom? Com 120 termos, na qual o último termo é 570 e a razão é 4. Parece estranho, né? Falei, como é que eu vou fazer isso? Bom, calma lá. Primeira coisa, tem uma fórmula que se chama fórmula do termo geral da progressão aritmética. A fórmula é essa daqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa fórmula, pessoal, é conhecida como fórmula do termo geral. Provavelmente você assistiu a aula lá na Rede Minas, né? E o professor falou dessa fórmula. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as informações desse problema e vamos identificar aqui na fórmula. É só identificar e depois fazer as contas. Olha o que está falando, ó.
Determine o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Eu falei para vocês que uma progressão aritmética tem essa estrutura, né? A1, A2, A3, pontinho, 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 até o enésimo, ou seja, o último termo. Quem que é o primeiro termo? Está pedindo para determinar o primeiro elemento. O primeiro elemento é o A1. Observa que quer saber o A1. Então eu vou colocar aqui, ó, o A1. Não sei quanto que é, vou colocar uma interrogação. Então quer dizer que tudo que eu fizer com essa fórmula é para descobrir o A1. Combinados? Bom, aí outra informação. De uma PA com 120 termos, ou seja, a quantidade de elementos. Quem que é a quantidade de elementos aqui? É o N. O N é a quantidade total de elementos. Lembra que eu falei com vocês aqui, ó? O primeiro termo, A1, quer dizer que tem um elemento. A2, 2 elementos. A3, 3 elementos. AN, o enésimo elemento. Quando eu chego aqui, quer dizer que eu já escrevi todos esses termos. Então, se aqui for 10, quer dizer que tem 10 elementos. Então, ó, com 120 termos, quer dizer que o N é 120. Na qual o último termo, quem que é o último termo? O AN. Então, o AN é igual ao último termo, 570. Ó, só tô pegando os dados, viu? E a razão, ó, dá uma olhadinha. Quem que é a razão? Ó? O R, ó. Razão é 4. A razão é 4. Observa, pessoal, que eu primeiro coletei as informações do problema. Agora eu vou pegar essas informações e vou jogar nessa fórmula, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, AN. Quem que é o AN? 570. Então vai começar. 570 é igual. Quem que é o A1? O A1 é o que eu quero descobrir. Então vai continuar. A1 mais. Quem que é o N? O N é 120. Então 120 menos 1 vezes a razão. Quem que é a razão? É 4. Agora eu vou fazer as continhas. Observa que só tem um termo desconhecido aqui, que é o A1. O resto tudo eu conheço. E sempre vai ser assim. Vai te pedir um e vai te dar as outras informações todas, tá bom? Então agora eu vou fazer os cálculos para descobrir esse A1. Então vou repetir aqui, ó. 570 é igual a 1 mais 120 menos 1 dá 119 vezes 4. Vou fazer essa multiplicação. Então eu vou repetir aqui, ó. 570 é igual a 1 mais... Fazendo essa continha, ó, 119 vezes 4. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 1 é 4, mais 3 dá 7. 4 vezes 1 é 4. 476. Aí o que eu quero fazer agora? Ó? Vou terminar aqui. Eu tenho várias maneiras, né? Eu posso aqui passar simplesmente esse para o lado de cá, ó. E deixar o A1 quietinho, que ele já está positivo, né? Então eu vou pegar esse 476 e passar para o lado de cá. O que eu mudo de lado muda sinal, né? Então, ó, 570 menos 476 é igual o A1. E aí eu vou fazer essa conta. 570, ó, 570 menos 476. Pega emprestado, aqui vai ficar 10, menos 6, dá 4. Aqui ficou 6, né, porque eu coloquei aqui emprestado. Pega emprestado, aqui fica 4, aqui 16. 16 menos 7 vai dar 9. 4 menos 4 é 0, então 94. Então subtraindo aqui, deu 94 é igual o A1. Pronto, achei. Determine o primeiro elemento. O A1, se quiser inverter a escrita, deixa eu apagar aqui, ó. Se você quiser inverter a escrita, você pode inverter. A1 é igual a 94, que é o primeiro elemento. Tá bom? Então sempre vai ser assim. No primeiro momento você pode achar estranho. Nossa, mas é muita informação. Mas é apenas essa fórmula e o problema vai te dar todas as informações que você precisa. Você precisa é aprender e acostumar a separar essas informações. Combinados? Vamos para a atividade de número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. Considere a sequência 8, 11, 14 e reticências. Determine o termo geral dessa sequência, sabendo que se trata de uma PA. Observa ali, pessoal,
que eu só tenho 3 termos naquela sequência. E aí eu tenho uma reticência, falando que existem mais termos, né? Ele falou que é uma PA. Automaticamente eu já poderia saber que é uma PA se eu perceber que nesses 3 termos a razão ela existe. Por exemplo, ó, 11 menos 8 é 3. 14 menos 11 também é 3. Ou seja, já me indica que é uma progressão aritmética. A questão só está afirmando, realmente é uma progressão aritmética. Aí pediu para determinar o que? Olha, determine o termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral que eu acabei de passar aqui no quadro para vocês? Lembra aí? No começo é estranho, né? Mas daqui a pouco você vai acostumar. Lembrou? A n é igual, fala para mim. Isso mesmo. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral para qualquer progressão aritmética. Porém, ele quer que eu faça a fórmula específica para essa. Então eu vou substituir aqui alguns elementos, tá bom? Por exemplo, eu sei que o primeiro termo, olha, o A1, eu sei que ele é 8, não é? O primeiro termo é o A1, ele é 8. Eu sei que a razão, quanto que é a razão? A razão nós acabamos de falar, né? Basta pegar um termo menos o anterior. Eu até vou escrever assim, ó. 11 menos 8. Então a razão é 3. Então, ó, eu já tenho o A1, eu já tenho a razão. Quem que eu não tenho? Eu não tenho o N, que é o número de termos, que aqui ele não falou quantos termos, né? Não sei quanto que vale o N. Não sei. O AN, que é o último termo, eu sei qual que é? Também não sei. Sabe por que ele não falou, pessoal? Qual que é a quantidade de elementos? E qual que é o último termo? Porque ele não quer que você calcule um elemento. Ele quer que você pegue essa fórmula e transforme para aquela progressão aritmética. Então eu vou substituir só as 2 informações que ele deu. O resto vai continuar do mesmo jeito, hein? Então, ó, vamos lá. Então, a n é igual, o A1 é 8, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Agora, olha, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Vou multiplicar, eliminando parênteses, porque aqui não dá para somar, né? Nem subtrair, porque eu não sei quanto que vale o n, então vou multiplicar. Então vai ficar, a n é igual a 8 mais n vezes 3 é 3n. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Eu posso somar aqui, ó, o 8 com o 3, não posso? Esse daqui é só repetir, porque não tem mais para somar com ele, né? É 3n, então vai ficar assim, ó, a n, vou repetir esse, ó, 3n, e 8 menos 3 é mais 5. Essa daqui é a fórmula do termo geral, que vai me dar todos os números dessa sequência. Como assim, professor? Como é que ele vai dar os números dessa sequência? Dá uma olhadinha. Se o n for 1, vou até fazer um pequeno rascunho aqui, ó. Aí eu estou indo além do exercício, eu estou te mostrando que funciona. Se o n for 1, ó. Se o n for 1, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. 3 vezes 1 mais 5. 3 vezes 1 mais 5. 3 vezes 1 é 3. Mais 5, 8. Ó, o n1 me deu quem? Me deu o A1. Se o n for 2, vai me dar o A2. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2, 6. Mais 5, 11. Ó, do jeito que está aqui, ó. A1, A2, deu 11. Se o n for 3, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o A3. Dá uma olhadinha. Vai ficar 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3 mais 5. 3 vezes 3 é 9, mais 5, 14. E assim eu descubro todos os termos daquela progressão. Aí você fala assim, ah, professor, eu precisava de uma fórmula para aquilo? Era só ir contando, já que eu vi que a razão é de 3 em 3, é só contar de 3 em 3. 14 mais 3, 17, mais 3, 20, mais 3, 23. É mais fácil mesmo, não é? Mas e se eu te perguntar, qual que é o milésimo termo ali? Você vai contar de 3 em 3? Não, né?
Se eu quero o milésimo termo e já tem a fórmula, basta fazer o n igual a 1000. Que eu quero o milésimo, aí vai ficar 3 vezes 1000 mais 5. 3 vezes 1000 é 3000 mais 5, 3005. Observa que essa fórmula me dá qualquer número, sem que eu tenha que escrever cada um, tá bom? Ela para aquela sequência ali, tá bom? Vou deixar aí para vocês o link que te leva para as atividades 4, 5 e 6. Se você puder, se inscreva no meu canal e curta aí também o nosso vídeo, tá bom? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e ó, tchau!